Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Salmo, número 110, versículo 4, que diz assim: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vemos que Jesus Cristo, ele tinha um sacerdócio com realeza. O que isso quer dizer? Quando Deus estabelece o sacerdócio arônico, os descendentes de Arão, ou sacerdócio levítico, os filhos de Levi, nós vemos que eles eram uma tribo de sacerdote. Porém, a tribo real, que foi até mesmo profetizada por Jacó no seu leito de morte, era a tribo de Judá, lá em Gênesis 49. Então a tribo de Levi, os descendentes de Arão, eles não tinham realeza, eles não eram reis, não descendiam de reis, nem no princípio, nem no fim de todo esse processo da história de Israel até Jesus Cristo. Porém, o salmista nos diz que Jesus Cristo, ele é sumo sacerdote não segundo a linhagem arônica. Ele não vem dos descendentes de Arão, da tribo de Levi. Jesus vem da tribo de Judá, e a tribo de Judá era a tribo da realeza. Aí, o que o salmista diz? Ele não veio, o sacerdócio dele, ele não se assumiu sumo sacerdote quando morreu um descendente de Arão, porque era assim que o sacerdócio era passado de geração em geração. Mas ele assumiu, o sacerdócio de Melquisedeque. E Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Nós vemos isso na palavra de Deus em Gênesis 14. Então, quando Jesus assume o sacerdócio de Melquisedeque, ele passa a assumir um sacerdócio real, é um sacerdócio de realeza. E nós temos que entender isso, porque como sacerdote, Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão, e como rei governava sobre Salém, ou também Jerusalém. Embora os reis tivessem alguma participação no culto da antiga aliança, todavia a função sacerdotal levítica era exclusiva, e só eles poderiam oferecer sacrifícios e representar o povo diante de Deus. Agora, a existência de um sacerdote rei, no contexto bíblico, só poderia acontecer se este fosse de outra ordem, diferente da dos levíticos. E Jesus era da tribo de Judá, e ele foi levantado por Deus como sendo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus não criou algo novo para Jesus, não. Aquilo que estava em Melquisedeque foi transmitido para Jesus Cristo. Então ele assume ali como sumo sacerdote, que é uma nova ordem, que existiu antes da lei, antes dos filhos de Arão serem sumos sacerdotes, e vem se consolidar com Jesus Cristo. Então é antes da lei e perpetuou, continuou depois da lei. Por isso que nós dizemos que Jesus Cristo tem um sacerdócio real. Ele é rei e sacerdote. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.